Fala galera, bem-vindos ao Subjetivando, o primeiro podcast da psicologia da Unigran. Eu sou a Gabi e partiu terapia. E eu sou o Davi e a psicologia não faz a justiça, mas ajuda a torná-la ela mais humana. Eu queria pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, seguir a gente no Instagram, no Spotify também. E queria pedir para vocês olharem, tem o QR Code aqui na tela, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo e bora pro vídeo. Então nós estamos aqui hoje com o professor Leandro, nosso professor da instituição, querido, que aceitou o nosso convite hoje para falar sobre psicologia forense, né, professor? O senhor pode se apresentar, dizer como o senhor está hoje? O nervosismo da primeira vez. Um pouquinho ansioso, né? Mas para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, podendo contribuir com esse assunto que para mim é uma paixão, falar de psicologia forense. Bom, eu tenho formação em Direito e formação em Psicologia, então casou muito bem, né, as duas formações. Com certeza. Agora há pouco a Gabi estava perguntando como foi a minha trajetória pela psicologia, né? Interessante que uma das coisas que fez eu procurar psicologia foi porque eu fiz alguns concursos. E nos concursos que eu fiz, alguns deles tinha avaliação psicológica. E assim, me trazia bastante curiosidade em saber como que as pessoas, né, os psicólogos e psicólogas, quando eles conseguiriam falar da minha personalidade através de desenho ou algo do tipo. E hoje eu trouxe alguma coisa pra gente ver nesse sentido. Ah, que legal. Show de bola. Professor, explica um pouquinho pra gente introduzir principalmente o tema, assunto, né? O que é a psicologia forense, o que ela trabalha, o que, assim, no cerne da palavra, o que é a psicologia forense? Bom, o termo psicologia forense, ele é utilizado, mas eu sempre digo assim, a psicologia é uma só, né? A gente divide em caixas para ficar melhor para conversar sobre o assunto. Mas a psicologia forense, ela é a atuação do psicólogo no contexto jurídico. Então vamos pensar assim, sempre que o juiz precisar, para poder decidir sobre algo, precisar consultar um perito, vamos pensar assim, sobre aquele conteúdo, no caso a psicologia, ele vai procurar um psicólogo, uma psicóloga, que esteja aí, vamos pensar, regularmente inscrito como perito no cadastro do Tribunal de Justiça, e vai fazer essa avaliação. Então vamos supor, o juiz tem que decidir sobre um caso de alienação parental, ou um caso de abuso sexual, ou um caso onde uma pessoa matou alguém e é possível que ela tenha algum problema mental. O juiz não entende, né, desse assunto. Então ele vai procurar um profissional habilitado, que geralmente já está previamente cadastrado, para poder fazer essa avaliação. E aí entra o psicólogo. A psicologia forense, então, ela seria a avaliação psicológica dentro de um processo. É muito confundido com psicologia jurídica. Eu digo assim, a psicologia jurídica é algo bem amplo, porque envolve qualquer atuação do psicólogo com a lei. Já a psicologia forense, ela é, vamos pensar assim, um ramo da psicologia jurídica, que é nada mais que a avaliação psicológica para explicar um fenômeno psicológico para que o juiz possa decidir sobre o caso. Então aí a gente pode dizer que a importância da psicologia forense tá nessa decisão judicial, então. Porque, né, claro que ela tem todo o contexto de avaliação, né, do contexto jurídico, né, do processo, de quem foi avaliado, daquela subjetividade, mas também entra, a gente pode dizer, professor, que a importância da psicologia está ligada a isso, da psicologia forense, a decisão do processo. Sim, vamos pensar, o juiz, ele entende de lei. Então, o cara estudou 5 anos, fez curso de Direito, estudou mais alguns para fazer concursos, leis, né? Leis em cima de leis. Mas tem hora que ele tem que decidir uma demanda, não basta saber da lei. Ele precisa da ajuda de um outro profissional. Então, surge aí o perito. A gente tem um Código de Processo Civil, um Código de Processo Penal, que traz ali, dentro desses dois códigos, a figura do perito. Então, vamos pensar, o perito, ele é alguém que entende de um determinado assunto do qual o juiz não entende. E quando a gente fala em perito, a gente está falando no contexto geral. Pode ser um engenheiro civil, um prédio caiu. Esse prédio caiu porque foi mal feito? O juiz não sabe. Então, ele precisa de uma perícia, um engenheiro para falar disso. No nosso caso aqui da psicologia, ele precisa decidir alguma coisa. A guarda da criança vai ficar com o pai ou com a mãe, já que os dois estão brigando pela guarda, e os dois acusam um outro de ser ali um relapso, negligente. Alienação parental. Exatamente. E o juiz precisa desse profissional para que faça essa avaliação e aí ele decida aquela causa. E aí a importância está nisso, né? Exatamente. Nessa decisão. A gente fala assim, o perito, ele é um dos, vamos pensar assim, um coadjuvante essencial nessa demanda, né? Porque ele que vai trazer luz
para aquele caso, para que o juiz consiga decidir aquilo com a maior eficácia, vamos dizer assim. Até porque não é culpa do juiz, ele não tem que saber de tudo também, é uma demanda muito grande, principalmente, e é muito importante, sim, essa atuação do perito para que essas escolhas possam ser feitas da melhor maneira possível, né, professor? Sim, o que a gente vê hoje, né? Hoje eu acho que está melhorando. Eu comecei a dar aula no curso de Direito, né, e Psicologia Jurídica. Se eu não me engano, tem 5 anos que tem essa matéria no curso de Direito. Eu estou no curso de Direito tem 9 anos, com Medicina Legal. Mas, vocês terem uma ideia, sempre foi muito tradicional no curso de Direito a disciplina de Medicina Legal. Então, desde quando tem Direito no Brasil, tem a Medicina Legal. A Psicologia não. A Psicologia foi ser obrigatório de 5 anos para cá. E a gente pode pensar, você falou, o juiz não tem obrigação de saber. Realmente não tem. Mas hoje os estudantes de Direito, eles têm Psicologia Jurídica na grade para conhecer um pouquinho. Lógico que a gente sabe aí, né, para quem é psicólogo, ou estudando psicologia, sabe que os testes, a avaliação, principalmente o teste, ela é privativo do profissional da psicologia. Então, o juiz jamais, às vezes a gente dá aula em sala de aula, eu mostro lá os testes, só para saber que existe, o que é um projetivo, o que é um psicométrico, os alunos ficam super curiosos, né? Mas como é que corrige isso daí, né? Como é que eu faço isso daí? O que significa essa árvore? E aí a gente fala... Calma, não é função sua, amigo. A gente só tem que te dizer que existe esse teste, que ele é científico, porque às vezes causa muita curiosidade. Mas é científico esse negócio aí, um desenho, e você saber da personalidade da pessoa pelo desenho? Fala, sim, é científico. Então, pelo menos hoje tem no curso de Direito, e isso acaba sendo muito importante para nós psicólogos, porque isso faz com que a gente possa ser requisitado para atuar como profissional nessa área. Porque, olha só, se ninguém sabe que você existe, como é que vão te chamar para trabalhar, para fazer alguma coisa? Exatamente. Então, há um tempo atrás, era muito mais difícil ter a atuação do psicólogo dentro de um processo. Hoje está ficando mais, não vou dizer comum, né? Mas a gente já começa a ver esse profissional trabalhar de uma forma mais rotineira. Então, professor, e nisso também, além de ser conveniente, desculpe te interromper, nasce também a questão do assistente técnico, né? Porque o perito é o que o juiz chama, mas aí com a entrada dessa disciplina no curso de Direito, os advogados também têm o conhecimento de que tem como contestar, né? Com o assistente técnico. Isso é muito importante você falar, porque as pessoas, de um modo geral, elas não sabem o que é o assistente técnico, nem sabem que existe essa figura. Exatamente. Então, vamos pensar assim, toda vez que o juiz nomeia um perito, né, para fazer a perícia, aquele perito é da confiança do juiz. Então, ele já está cadastrado no Tribunal de Justiça, ele mandou o currículo para lá, o juiz verificou tudo aquilo e confia nele. Só que vamos pensar, o perito ele é um ser humano. Sim. Ele pode cometer falha, como qualquer um de nós, né, comete falha, um perito também pode cometer uma falha. E aí tem a necessidade, então, de ter um assistente técnico. Então, o mesmo código que prevê o perito, ele também prevê o assistente técnico. Quem que é esse profissional? Então, seria um profissional da mesma área de conhecimento. Vamos pensar, tem um psicólogo que é perito, nomeia-se, pode ser indicado aí um assistente técnico, também psicólogo, para fazer a função. Qual que é a função do assistente técnico? É fiscalizar o trabalho do perito. E a palavra é essa mesmo. Essa daí, né? Pronto. Parece que é um pouco ofensiva, só que tem um livro do Taborda é um psiquiatra forense, e ele deixa muito claro, né, o trabalho do assistente, que é fiscalizar o trabalho do perito. Ele fala assim, é ver se o perito viu o que tinha para ser visto, é ver se ele não cometeu alguma nulidade, é ver se ele usou as técnicas adequadas para aquela avaliação, é verificar como que ele chegou àquela conclusão. Então, vamos supor, vindo o assistente técnico, ele vai fiscalizar o trabalho do perito, né? Pode ele estar presente tanto já na perícia, como ele pode vir depois que o perito entregou o laudo. Às vezes tem alguns advogados que ligam para mim, depois que sai o resultado desfavorável para o cliente dele, aí ele fala, dá uma olhada nesse laudo, vê se você consegue perceber alguma irregularidade. Aí eu olho e falo, tem irregularidade aqui, tem falha na conclusão. Que eu tava pensando, né? O assistente técnico não necessariamente vai contestar o que o perito está dizendo, mas é para ver se houve ali, no decorrer do processo, algo de incoerente. O que a gente faz, né? Eu sempre falo assim, olha, eu vou avaliar, mas às vezes não tem o que fazer. Se tiver tudo certo, às vezes o cara né? acertou e acabou. Exato, não fez tá nada certo, de errado. não teve nada de errado ali. Se for bem feito, tudo certo. O que eu vejo, às vezes, que é muito comum, é o perito chegar a uma conclusão do qual está muito pautada no subjetivo. E isso é perigoso,
né? Porque vamos pensar, você dá uma opinião, que o perito ele emite uma opinião técnica sobre aquele assunto. Você dá uma opinião que pode prejudicar a vida de uma pessoa pautada num subjetivo, por mais que a psicologia tenha uma questão de subjetivo, né? É perigoso. Então, os juízes, eles querem um pouco de objetividade, ainda que paute por um subjetivismo, mas que você traga alguma coisa que justifique aquilo ali. E o que eu vejo é que nem sempre os peritos conseguem fazer isso. Então, eles falam, eu percebi que a pessoa disse que se arrependeu, mas era uma dissimulação. Ou era uma simulação. Tá, mas baseado em quê? Né? Exato. Baseado em quê? Quanto tempo você conviveu com essa pessoa para saber que era uma dissimulação? Como que você observou isso daí? Porque é muito subjetivo você dizer que a pessoa estava simulando. Então, você tem que ter se pautar em algo mais objetivo. Então, o assistente técnico, ele acaba sendo muito importante para trazer o contraponto. Sim. E lembra a gente teve um episódio do rol taxativo que era isso também, né? Os psicólogos precisam cada vez mais colocar nos laudos e nas coisas essa questão científica de comprovação para que o juiz consiga entender que não é necessário, né? E por que é necessário? Porque uma pessoa da área da psicologia vai ler e vai falar assim, não, ok. Mas o juiz que não tem conhecimento de nada precisa de algo palpável, né? É muito mais difícil para o juiz analisar várias palavras subjetivas, analisar do formato psicológico do papel, né, do histórico, do laudo, analisado de forma psicológica, algo que ele não trabalhou, que ele não conheceu durante a sua formação. Óbvio que agora a gente tem outros tipos de profissionais do direito que conhecem um pouco mais da psicologia, mas não é a área de trabalho deles diária, então fica muito mais difícil, né? Sim, eu vejo assim, a gente tem que fazer um laudo claro, que traga clareza, que preferencialmente a gente também traga o aporte teórico e, na minha opinião, tá? Isso aí não é algo assim, que eu vou falar, não é algo assim que a gente bate o martelo dizendo que tem que ser. Mas, na minha opinião, você deve utilizar a testagem psicológica, porque a testagem, ela traz um caráter de objetividade. Mas eu já fiz curso, por exemplo, em Campinas, com perita, psicóloga, forense, muito renomada, e ela não utilizava teste. Eu falei, cara, mas a mulher tinha 30 e poucos anos de profissão. E ela tem o nome também, né? Então, ela não usava teste, mas ela conseguia dizer por A mais B como que ela chegou naquela conclusão. Então, eu vejo assim, se você consegue dizer por A mais B como você chegou, sem usar teste, ok. Mas o teste, ele traz um caráter de objetividade, né? E o juiz gosta disso, né? Você seja um pouco mais objetivo, ao invés de ficar muito... E além disso, depois, você pode ser chamado, né, para responder durante o processo, né? Então... Sim. Se ficar muito no subjetivo, talvez o advogado te complique ali, né? Se você não tem um domínio, para saber expressar certinho, talvez você se complique e aí no julgamento... O código, ele traz a previsão de que o perito e o assistente técnico possa ser chamado para comparecer em juízo. E aí você vai ter que sustentar seu laudo. Esse assunto é interessante porque a psicologia forense, ela tem modos de atuação diferente de um país para outro. Por exemplo, na Espanha, eu já fiz curso no Congresso Ibero-Americano, e lá na Espanha, por exemplo, o perito, ele tem que sustentar o laudo dele em audiência ou no tribunal do júri, coisa que aqui não é necessário. Então, aqui a gente faz o laudo, faz a avaliação e entrega. Se o juiz quiser, ele pode chamar. Lá na Espanha, necessariamente, você tem que estar na audiência e principalmente no júri. Vamos pensar um tribunal de júri, onde uma pessoa matou outra e há uma avaliação psicológica ali e tem aquele sede jurado. Do jeito que o advogado vai lá para poder defender o cliente, o perito também vai lá para explicar o laudo dele, como é que ele chegou àquela conclusão. Então, acho que isso é algo que a gente tem que ficar bastante atento, porque se você for chamado, você tem que saber se explicar ali, né? Você tem que saber argumentar em cima do que você escreveu, em cima do que você analisou. E se você for o perito, você tem que colocar os pingos nos is na onde a outra pessoa acertou, onde ela errou também, né? A palavra perito já vem da expertise, né? Você saber fazer aquilo ali. E o profissional psicólogo, a gente sai daqui de dentro da faculdade e o que a gente tem que fazer para se tornar um perito, professor? Bom, a gente pode pensar no credenciamento. Por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, você envia o currículo para o Tribunal de Justiça, né? Através de um edital que eles abrem lá, e aí você pode ser cadastrado como perito. Agora, é lógico, a coisa não é tão simples assim. Você vai mandar um currículo, né? Então, você tem que ter um currículo um pouco consistente, ter feito alguns cursos na área de perícia, alguma coisa nesse sentido.
É isso aí. Que legal. Professor, e assim, pensando agora no caso da Suzane. Vamos entrar nisso, Tá. que eu gosto desse caso. Um pouco Não conheço divertida. totalmente, mas eu gosto. Da Suzane von Richthofen, que orquestrou, né, a morte dos pais dela. Houve, para introduzir um pouco do caso e chegar na minha pergunta, é o seguinte: como houve a mudança do resultado dela, das respostas dela nos testes, mas que indicavam, tô só falando sobre um pouco, por exemplo, no primeiro ela respondeu lá uma coisa, aí depois ela foi reavaliada, ela respondeu outra coisa já para tentar burlar o que foi acontecido. Então, a importância desse perito também aí, de saber compreender isso, né? E aí, como que procedeu esse caso na questão do perito mesmo, assim, né? Bom, a Suzane, ela foi submetida a uma avaliação chamada exame criminológico, né? Esse exame, conforme o Código de Processo Penal, ele prevê vamos pensar assim, uma avaliação multidisciplinar, que é composta pelos agentes penitenciários, pelo diretor do presídio, o serviço social, até a psiquiatria e também a psicologia, né? Ela passou ali pelo exame criminológico e no exame feito na casa, a gente fala na casa porque lá na unidade penitenciária, ela teve um parecer favorável, né? Só que ela foi submetida também ao teste do Rorschach. O teste do Rorschach, aquele teste das manchas, né? Eu até trouxe para a gente ver aqui. Logicamente eu não vou poder explicar, né? Como é que corrige, até mesmo porque eu também não... Eu comprei o teste recentemente, fiz um curso, mas são 3 cursos que a gente tem que fazer. E ali Até porque é muito complexo também, complexo. né? Para poder explicar assim, do que nada. as pessoas ficam muito curiosas em saber, que isso eu vi aqui tal coisa, né? Você mostra lá, eu vi aqui, tô vendo tal animal ali. Mas ela passou por o teste Rorschach e o teste revelou ali algumas características, como, por exemplo, egocentrismo, a manipulação, conduta infantilizada, ou seja, várias condutas que, de um modo geral, se assemelha muito às características da psicopatia. Né? E com base nisso, o perito que aplicou o teste Rorschach, ele foi desfavorável à progressão de regime semiaberto da Suzane. Agora, o teste ele é um teste científico, né? Ele apresenta características. O que eu vejo assim, é necessário a gente saber até que ponto também tem características positivas, porque os peritos, de modo geral, eles exploram só as negativas. Esquece de explorar as positivas também. Não estou dizendo que a Suzane tinha positivas, né? Mas a gente percebe a incidência muito dessas características negativas, né? Porque Acho que tá ligado ao crime também, essa questão, né, professor? Também. Talvez porque já foi uma coisa ruim, Então, vamos digamos pensar, assim, mas para né? vocês, a Suzane é uma psicopata ou não? Pra mim, uma depende, boa. tô brincando. Não sei responder, mas será? acho que Colocando a mão no fogo aqui agora. Logicamente que a gente não pode não dá dar pra um afirmar, diagnóstico, né? Mas assim, você já viu o olhar dela? Eu sinto um negócio muito esquisito no olhar. Não sei se é porque É eu o já close. sei. Eu não sei se é porque eu já sei, né, de tudo que aconteceu com ela. Mas o olhar dela é um olhar, tipo assim... Não sei, o pai dela tinha morrido, ela fez a festa depois. Então, vamos E pensar ela assim. tinha mandado matar, entendeu? E aí fez uma festa como se, tipo assim, estou me libertando. Sabe o podcast que eu assisti, aquele Inteligência Limitada, que foi aquela mulher que acompanhou, aquela autora, que é aquela Ilana, eu acho que chama. Ilana Casoy. Isso. Ilana E ela Casoy. contando como foi, porque ela acompanhava, né, esse caso e aquele caso da menininha lá, do Nardoni. Nardoni. Isso. Isabela Nardoni. Que daí, no caso, ela não acompanhou, ela só leu, né, o arquivo e tal. E aí, ela fala, assim, que era muito frieza, sabe? É uma frieza que vem da psicopatia, né, exato. do antissocial, vem essa frieza. Mas olha só. Mas eu não posso dizer também, eu não Sim. sei. Lógico que eu perguntei só para provocar, né? Mas as pessoas geralmente vão dizer que outras são psicopatas quando vê essa característica que é a frieza emocional. Então, vamos pensar, uma pessoa que mata os pais ou que participa disso, apesar que, salvo engano, ela não executou, mas ela planejou e participou dos atos preparatórios e tudo mais, e estava na casa, se eu não me engano, até tapou os ouvidos para não ouvir, né, os pais. Exatamente. Ela que falou onde Ela é que que estavam as mandou, coisas para depois exatamente. guardar Ela o saco de depois acendeu a ela- luz do... E do depois corredor. ela vai, parece que pro motel,
pega o recibo, né? Pega o recibo, tipo Depois assim, pra ela faz comprovar. uma... Eu acho que foi o ponto de virar daquela conta no julgamento. Porque, cara, ninguém faz isso. Não faz. Aí, do nada, ela faz isso. E aí a gente vai observar a característica de criar um álibi, né? Porque quem que vai pro motel e pega recibo? Exatamente. É procurar um jeito de escapar da situação. Então vamos pensar assim, ela traz esse repertório de frieza emocional. Mas o fato de uma pessoa ter a frieza emocional, a ausência de culpa e de remorso, simplesmente não caracteriza ela de psicopata. A gente fala, fulano é psicopata por causa da frieza emocional e tal. O popular vai dizer isso. Mas se a gente for analisar, existe um conjunto de características para que uma pessoa seja considerada esse psicopata. Então, não sei se a Suzane tem todas as características necessárias. Tem um psicólogo canadense chamado Herbert Hare, em que ele traz ali, ele cria o teste, né, o PCLR, que vai avaliar as características. São 20 características do psicopata, então vamos pensar aí. Um deles é a ausência de culpa, outra é a ausência de remorso, a outra é a frieza emocional, a outra é a loquacidade, então são pessoas que conversam muito bem. A outra é a vigarice ou estilo parasitário, quer dizer, não quer trabalhar, fica só nas custas, né, nas custas dos outros. Então tem várias características. Dessas 20 é atribuída algumas pontuações, onde a pessoa pode chegar a 40 pontos, mas para ser o psicopata ela tem que ter 30. E para ter as características prototípicas da psicopatia, 23 pontos. Então, eu sempre falo disso, né? Falar, não é fácil você chegar a um diagnóstico de psicopata. A pessoa pode ter matado os pais com frieza, mas não significa necessariamente que, em termos técnicos, ela seja um psicopata. Às vezes ela tem algumas características, mas não necessariamente tenha o transtorno de personalidade antissocial ou algo do tipo, né? Show de bola, professor. E nessa questão, assim, principalmente do teste de Rorschach, qual foram as... Não sei dizer se da primeira ou da segunda, mas qual foram os resultados, assim? Eu acho que, antes da gente falar dos resultados, a Suzane, a gente podia falar do teste especificamente. É verdade, porque aí a gente verdade. fala do resultado e aí depois a gente imagens volta aí, pro né? teste. Você quer ligar? O teste de Rorschach também, que foi falado no podcast com a professora Maria Helena também, né? A gente foi deu uma falado introduzida também dos legal. testes projetivos, mas hoje o professor trouxe Show de uma... bola. Tá travado aqui. Vixe. Aí. Menino! Não. Esse aí é o Esse daí. HTP, gente. Esse é o teste do Rorschach, né? Acho que vai aparecer pro pessoal na tela. Sim, tá. Olha só, esse teste aí, então, foi criado por um psiquiatra chamado Rorschach, acho que por volta de 1920. Ele passou por uma revisão, acho que em 1950, se eu não me engano, 60. E através do que a pessoa vê nessas imagens, né? A gente tem condições de saber sobre a personalidade dessa pessoa. Detalhe, são manchas, né? São manchas de tinta, né? Conhecido como borrões. Meio, né? Exato. E o interessante ali, a pessoa pode ver no global ou pode ver por setor. Tem pessoas que às vezes falam, nossa, parece que tem relevo, né? E não tem, não tem alto relevo ali. Tem gente que olha assim e fala, não estou vendo nada, aí a gente fala, ok, então você quer virar a prancha? A pessoa vira de cabeça para baixo e ela diz, agora sim, agora eu tô vendo. Então é independente do ângulo, né? Mas a depender de como ela viu, se viu de cabeça para baixo, em que setor, ela está, né, falando da personalidade dela. Está projetando em cima. Exatamente. Né? Então, esse teste aí, a gente vai verificando. Passa outra para nós, fazendo por favor. Então, são várias, são acho que 10 pranchas, né? Isso aí. E através do que a pessoa vê na prancha, a gente tem condições de dizer sobre a... Olha lá, aquela outra figura. Aí, opa. Passa para outra, tem outra color. Essa daí também. Né? Então, a gente vai tendo condições de avaliar a personalidade da pessoa através dessa testagem psicológica. Esse teste, para vocês terem uma ideia, ele é muito utilizado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil... tem filmes, né? Aqui a gente não é tão utilizado porque é caro para Caro comprar. demais, né? Caro para comprar e você tem que fazer todos os cursos. E fazer os cursos. Caro para fazer o curso e o profissional vai cobrar um valor razoável também para aplicar os testes. Então, quando a gente compara com os outros testes, acaba tendo um preço um pouco mais salgado. Mas tem país que utiliza bastante esse teste aí. Passa, professor. Pode passar. A Rorschach também, ok, pode seguir. Essas manchas tem um monte na internet. Tem. Até assim, a gente não pode explicar o que significa, né? Mas tem reportagem, inclusive, feita por psicólogos, na Fantástico, por exemplo, no caso da Suzane, mostrando, né? Ali a gente pode passar para outra, né? Eu tinha falado da escala Hare, então essa daí é a escala Hare, criada pelo psicólogo canadense.
E a gente vê ali fatores de personalidade. Então, olha só, loquacidade, charme superficial. Então, são pessoas que conversam muito bem, têm um que às vezes poder aqui- de convencimento muito Que ela bom. convenceu, né, eles. E aí tem a vigarice e manipulação, ausência de remorso e culpa. E outra coisa que é super interessante, que as pessoas não prestam atenção, é que tanto o psicopata como o transtorno de personalidade antissocial, a pessoa tem que demonstrar ali uma delinquência juvenil e também transtorno de conduta na infância. O que é o transtorno de conduta na infância? Não sei se vocês lembram. Vocês lembram disso aí? Não vai lembrar. Eu não vou lembrar, não. Mas olha só, o transtorno de conduta na infância é um diagnóstico que pode ser feito até para a infância ou para adolescente, mas que exige ali alguns comportamentos. Esses comportamentos, salvo engano, o DSM traz 15 comportamentos e classificado em 4 categorias. Então, seria maus tratos a animais. Eu pensei eu pensei no... Não tinha certeza, mas eu pensei, né? Naquele pessoal que mata o gatinho, sabe? Exato. Maus tratos a animais ou as outras crianças. A conduta incendiária também é um fator. Jesus, meu sobrinho adora um fogo. Incendiário. Olha Mas- só. Só que tem um período que as crianças gostam de mexer com Então, fogo, né? tá? Faz parte de toda fase. Eu lembro que a minha avó falava, quem mexe com fogo faz xixi na Xixi cama. aham. A gente sempre fala Porque isso pra tem ele. uma Vai mijar época. na cama, guri. Então, não é, logicamente, ele não pode pensar, nossa, né, alguém tá vendo a gente assim, tem um filho, eu tenho, mata animal. Não. A fase do É fogo uma, de tem matar uma animal. fase também, né? Agora é lógico, vamos pensar, se começar a surgir muitos comportamentos. Outro comportamento, por exemplo, é pequenas fraudes. É usar nome falso para obter vantagem. Então, acontece isso daí. Então, se isso acontecer com uma certa incidência, principalmente 4 atos no período de um ano, aí já vem o diagnóstico de transtorno de conduta. Então, geralmente, os psicopatas ou aquele que tem transtorno de personalidade antissocial, ele manifesta essas características também já na infância. Tá? Pode passar para outra. Aí eu já comentei, né? Acho que a gente pode voltar lá para aquelas primeiras imagens lá, que tem o desenho do HTP. Tô. Olha só, vamos lá. Volta para A primeira, né? Volta, isso, essa daí, Da né? árvore. Vamos pensar assim, a gente não pode falar muita coisa, né? Senão tá Deixar B.O. meio aberto. Mas olha Exatamente. só, né? A gente pode perguntar, esse desenho aí, ele foi feito por uma pessoa que respondeu um processo, que ela matou 3 outras pessoas. Ela matou o rapaz tinha 21 anos, ele matou a esposa dele que tinha 17, o enteado de 2 anos e o próprio filho, o bebê de 7 meses. E assim, surgiu a dúvida, será que ele tem algum problema psicológico? Porque tamanha violência, né? Ele E foi com pessoas próximas, né? pessoas próximas, então ele foi submetido à avaliação e ali foi diagnosticado o transtorno de personalidade paranoide. Então, interessante se a gente olhar para essa árvore aí, aqueles galhos ali, por exemplo. No né? centro, né? Exato. E A gente- parece que sai. Isso, Paulão. A gente pode perguntar, né? Eu vou perguntar para vocês aqui, o que vocês A estão gente vendo pode aí? perguntar, né? Olha, o que vocês estão vendo nesses galhos aí? Isso lembra o quê? Ah. O que te lembra Não da minha? precisa Não, ter Né? vergonha. Rapaz! Agora que você viu, eu vi na hora que... Não, eu vi na hora que chegou, ele Tá abriu uma todo mundo com vergonha de falar, né? Não, mas parece o órgão genital masculino. Exatamente. Então, olha só, parece o órgão genital masculino. Se você Bem for pegar... fálico, né? Exato. Se for pegar o HTP, né? O manual do HTP, que ensina a gente a interpretar, ele vai dizer que aquilo quer fazer pessoas que desenham galhos fálicos, e aí vem algumas características, eu não vou dizer quais são aqui. Mas a gente conhece da personalidade também por esse desenho, né? Isso chama bastante atenção. Se quiser passar para o outro, olha lá, Simon, desenho Vai que é o dar da... da mulher. Acho que é o desenho aproximado É da também. mulher. Aí, Ai, Da aqui mulher. também a gente vai ver algumas características, né, que a gente não pode falar aqui, mas através desse desenho a gente vê bastante características relacionadas à personalidade da pessoa. Esse não é HTP, né, professor? É o HTP. É o HTP? É o HTP, é casa, árvore e pessoa. Exato. Esse é o último. Então, isso aí é o retirado de dentro de um processo judicial. Nossa, Então, vamos olha o pensar- pé, Exato. a boca. Então, eu acho assim, bastante legal a gente trazer, né, também testes projetivos, porque a gente tem teste psicométrico, que é através de perguntas, mas o teste feito questão por dos scores, né? Exato. O teste feito por perguntas, há uma possibilidade de manipulação, Com certeza. não é?
Eu falo sempre assim, uma pessoa muito inteligente, ela vai tentar manipular. Que foi a questão da Suzane também, Exato. né? Voltando, ela responde uma coisa, depois ela responde Isso, outra, tentando manipular. Ela e vê que tal. na primeira resposta dela, ela joga um pouquinho de arrependimento, só que ela pensa... Se preocupa mais com ela. Exatamente, se preocupa muito Nos mais com danos ela. pra ela, né? Então Isso perdeu aí. a vida. E no próximo ela destruía a casa, Minha família, Então, meu e a pai era questão- pra ser um bom médico e não... E a questão- engenheiro. A mãe que era médica. A questão do arrependimento, geralmente do psicopata, o próprio... Se você pegar o DSM lá no transtorno de personalidade antissocial, ele fala que o arrependimento é sempre um arrependimento voltado por um prejuízo pessoal. Então, assim, eu não tô arrependido porque eu tirei a vida de uma pessoa. Gente, eu tô arrependido porque eu me lasquei. Agora, olha só, eu vim parar minha nesse lugar vida, aqui. olha onde Acabou que eu tô. mais ou menos assim, sabe? Então, às vezes o cara tá lá no presídio, vai passar por algum tipo de exame e o perito pergunta, como é que você se arrepende? Nossa, me arrependo. Por quê? Falou, você vê, né, cara, nesse lugar aqui, tô aqui, né, sofrendo, não sei o quê. Então, você vê assim, o cara tá Né? arrependido. Tipo, podia estar trabalhando, ganhando dinheiro. Arrependido por ele, não pelo outro que ele fez mal, né? E é sempre assim, eles gostam de racionalizar. Isso quando eles não colocam a culpa no outro, né? Olha só, a culpa foi dele, não foi minha. Né? É, porque, né, ela tem uns traços assim também, né? Porque não deixava ela namorar, e Exatamente. com o cara, não queria, ou eles queriam casar, alguma coisa assim, tinha que, por causa da questão os pais- financeira. os pais Ficar dele, junto, ele eram tinha proibido, contra, né? O pai dele proibiu. Então ele vai jogar a culpa então. sempre E aí os nesse pais tinham outro. viajado, ele tinha ficado um tempão na casa dela, e depois não quiseram mais ele lá. Isso. Eu é gosto isso do aí. caso assim. E sobre essa imagem, professor, o que você tem pra explanar pra Cara, gente eu aqui? não Deixar a Não gente pode com falar vontade. muito. Eu não pode posso falar falar Só pra gente muito, deixar... Mas vamos pensar, nessa imagem a gente vê paranoia. entender daí. Né? Logicamente eu não vou dizer onde que tá a paranoia, mas a gente já... qualquer estudante de psicologia que gosta, que tem gostado do HTP, olhando ali a gente já vê paranoia, tá? E tem outros Pra aspectos... você entender, Até eu só fico um um pouco pouquinho. assustado. Pra você entender o HTP, a gente tem um vídeo. Primeiro vídeo do podcast, que é Testes Projetivos com a professora Maria Helena. Ela legal. explica bem sobre... Bacana. Não dando Aham. muitos Todas as detalhes. dicas. Mas se você quer ter um panorama geral, volta lá. Pode falar, professor. Então, a gente vê no teste questão voltada para a sexualidade, a gente vê questão de traços de personalidade. E a paranoia está bem clara ali, né? Logicamente, não vou falar. Não Eu vai vou falar contar onde, onde é que ela tá. né? Depois Mas... vem o E detalhe, foi um o homem, conselho, né? né? Isso aí. Um homem Também. que desenhou ali, visivelmente, uma mulher. Exato. Só basta saber quem ele desenhou nas perguntas. Quando você pergunta, né? Ah, Quem sim. é? É uma mulher e tal. Aí Rapaz, olha, tem... eu passei por isso. Ah, voltou lá essa onde daí é tava. porque eu tinha circulado e a imagem ainda estava torcida. Mas seria essas daí que eu trouxe para que a gente pudesse falar legal. um pouquinho do HTP e do Rorschach como teste E projetivo. aí, professor, nesse caso, talvez o senhor não consiga dizer, mas nesse caso, qual que foi a importância desse perito para perceber? Então, esse caso é bem emblemático, né? Porque esse rapaz, ele passou por 3 avaliações. Então, vamos pensar, a defesa entendeu, falou, será que esse cara é normal, né? Quando eu digo normal do ponto de vista patológico, tem alguma patologia ou não? E aí foi nomeado um perito que veio de Campo Grande para fazer a perícia, né? Aplicou os testes, fez a entrevista, concluiu que ele tinha o transtorno de personalidade paranoide, mas considerou ele imputável. O que é o imputável, né? O imputável é aquele que tem consciência dos atos e tem autodeterminação, que é a capacidade volitiva. Ou seja, ele entendeu o que ele Sim, fez. ele sabia o que ele estava sabia. fazendo e, portanto, ele deve responder pelo crime que ele praticou, tá? Só que isso é até interessante porque tem uma divergência muito grande aqui no Brasil sobre se o psicólogo pode fazer esse tipo de perícia, que a gente chama de perícia de insanidade mental, que é esse caso aí, saber a sanidade mental da pessoa. De acordo com o Código de Processo Penal, né, lá no artigo 149, quem é formado em direito vai falar artigo, pessoal, não tem como não falar. Não tem como não falar. Artigo 149, ele fala que, havendo dúvida quanto à sanidade mental do acusado, este será submetido a exame médico legal. Olha só, Nossa. exame médico legal. Então, qualquer um que for pegar a interpretação literal, falar, psicólogo não pode fazer, está escrito exame médico legal, né? Só que, a gente for analisar, o nosso Código de Processo Penal, gente, ele é de 1941. E aí eu pergunto... Na época era só os médicos que sabiam. Aí eu pergunto para vocês, que tinha de tinha psicologia? Gente, já saiu psicologia? nova Constituição e não Exato. saiu novo Código Penal ainda. Então, e vamos pensar, psicologia de 62. Então, não tinha como falar do psicólogo, né? Aí ficou... Depois a psicologia surge no Brasil. Nos Estados Unidos, o psicólogo faz desde 1960, se eu não me engano, perícia. Na Bélgica, desde 1921.
esse tipo de perícia, e aí os psicólogos aqui começaram a fazer também, mas tem essa divergência. Então, tem juiz que aceita o laudo feito pelo psicólogo, nesses casos de avaliar a insanidade mental para questão de inimputabilidade, e tem juiz que não vai aceitar. Aí, nesse caso aí, o defensor pediu a nulidade, né? Pediu para que fosse feito por um médico, e aí o juiz nomeou um médico para fazer a perícia. Aí o médico fez a perícia e disse que ele tinha dependência química e que ele era inimputável. Inimputável. E aí, portanto, ele não deveria responder pelo crime, e sim ser submetido à medida de segurança, que é uma internação compulsória por no mínimo 3 anos. E pode ser renovada a cada ano. A cada ano a pessoa vai passar pela perícia novamente. Ela pode ficar só 3 anos, como pode ficar o resto da vida, tá? E aí quem não gostou do laudo foi o Ministério Público, e aí ele pediu uma nova perícia. Aí foi feita uma terceira perícia, novamente por médico, e esse também constatou a dependência química e a distimia. E nesse caso ele disse que ele era semi-imputável. Nossa, né? e aí, o que o Então, juiz o decide? semi-imputável é aquele que responde pelo crime, mas tem um desconto na pena que vai de 1 a 2/3. Bom, os laudos foram lidos 3, né, no tribunal do júri. E aí eu pergunto para vocês, aquelas 7 pessoas que ficam ali no tribunal do júri, qual o laudo que ela acolheu? Qual que você acha? Dos 3. Um diz que ele era semi-imputável, outro inimputável e outro imputável, responde pelo crime. Bom, não sei. Acho que eu diria imputável. Ele escolheu o imputável. Eu pensei isso Exatamente, também. né? Nunca errou. E aí é interessante a gente falar disso, né? Por que será que eles escolheram esse que ele é imputável? Acho que porque ter matado a mulher e as crianças. Exato. E aí é um problema sério que a gente tem aqui no Brasil, porque, de um modo geral, as pessoas olham para as vítimas. Elas não olham para a patologia. Então, aqui a gente está dizendo que passando a mão ou algo do tipo. Mas se ele tem a patologia, ele tem que, vamos pensar assim, ser julgado com base na patologia. Né? Mas por ser uma mulher e por ser 2 crianças, logicamente os jurados... E outra coisa, as imagens são mostradas, né? Logicamente eu não vou mostrar aqui, eu tenho todas as imagens. Se você vê as imagens assim, são imagens chocantes. E durante o processo é mostrado no tribunal. Exato, é mostrado. Então vamos pensar, aquelas 7 pessoas que viram aquelas imagens, né? De pessoas mortas à facada, criança principalmente... Mas foi unânime, professor? Eu não sei, não me lembro agora se foi unânime, tá? Até mesmo não sei se nessa época já tinha possibilidade de... Porque antigamente era assim, a votação, eles abriam todos os envelopes. Então, de repente, 7 pessoas votaram pela condenação. Aí ficava chato, né? Não, aí agora deu a maioria, já para de abrir, né? Para não saber que foram os 7. Então, não me lembro agora. Mas eu não tenho conhecimento se foi unânime, tá? Mas isso aí eu estava dizendo para vocês, é o que a gente tem aqui no Brasil, que acaba sendo meio que prejudicial, porque... pela questão da patologia ser algo muito recente no contexto jurídico, e eu falo a própria psicologia também no Brasil, ainda ela demorou, né? Se eu pegar a Alemanha em 1879, Estados Unidos em 1921, Brasil em 1962, isso ainda não está muito assim arraigado na população. Então a população sempre olha muito para a vítima e não para a patologia. Caraca, professor. E aí, voltando também um pouco no assunto do caso da Suzane, já que a gente já entendeu um pouco como funciona o teste, sobre os resultados, professor. O que você pode dizer pra gente? Que eu pedi para ele falar antes do teste, a gente falou dos resultados. Exatamente. Os resultados da avaliação dela? Isso. Bom, ali, pelo que eu percebi, né, eu não consultei autos, né, foi pelas reportagens, né, ali ele revela... Diz que tem um livro, né, sobre os resultados Você fala do teste que mostra as manchas e as respostas dela. Eu não desconheço. Não, né? mas não todos. Não todos, mas tem. aparece algumas coisas, assim, e umas explicações. Então, eu não acompanhei, né? O que eu vi foi só a questão do laudo, onde apresenta as características. Agora, a resposta que ela deu, o que ela viu, esse aí eu não tenho conhecimento. Só as características mesmo, que é o que eu falei, o egocentrismo, capacidade de manipulação, conduta infantilizada e assim por diante. E o senhor perguntou pra gente o que a gente achava e o que o senhor acha agora? Do que você fala? Dela. Do caso dela, professor. Não se comprometa. A gente não tem CRP, a gente pode se a gente comprometer. Se ela seria o quê? Uma psicopata? Não, eu não vejo dessa forma. Até mesmo porque eu falo que a questão da psicopatia, ela está muito ligada ao transtorno de personalidade antissocial. E uma das características do transtorno de personalidade antissocial, que é requisito, é a evidência do transtorno de conduta. E aí a gente teria que ver, no caso dela, como é que era a infância dela?
porque senão a gente não consegue fechar o diagnóstico. E essa é uma das falhas que eu, enquanto assistente técnico, bato martelo ali. Falo, cara, você não pode fazer um diagnóstico se você não Se tem... não satisfaz os critérios. Exato, se não satisfaz os critérios. Se você pega lá o DSM, ele tem os critérios A, B, C e D. Tenho que ter isso, para no mínimo. Exato, para esse transtorno. E aí ele tem lá no critério A 7 traços, tem que ter pelo menos 3, se eu não me engano. E aí o critério B, que é a evidência do transtorno de conduta. Então, eu quero, cadê a evidência do transtorno de conduta? Se não tem, não dá para falar, tá? Então, vamos pensar assim, na minha opinião, se não aparecer o transtorno de conduta, não tem como dizer que ela é uma psicopata ou algo do tipo. Agora, é lógico que ela tem características de frieza, de manipulação, isso aí é claro, tá? Eu sempre falo assim, a questão é o diagnóstico. Se não dá para afirmar um diagnóstico, você não tem os critérios suficientes para aquilo ali. Mas você pode trazer as características e o juiz vai decidir, com base nessas características, se sim ou não. E agora a Suzane está em regime semiaberto, né? Eu acho que sim. Se não me engano, agora ela está em regime semiaberto. E não apareceu nada mais dela, né? Exatamente. Ela não é doida, né? Já tá muito conhecida. Acho que o mais complicado foi brincando. aquela que ela foi no Gugu. Aquilo lá dá uma certa agonia. Não, e a questão de tudo que tem o nome dela, teve um negócio, né, de desistir de tudo sobre o caso ter que ser, por ser do nome, ter que ir pra ela, né? Tipo, os livros, os filmes, na verdade. Os filmes que saíram, Entendi. tipo assim, como retratariam a vida dela. Teve até um processo judicial, porque daí seria, tipo, não é Sei. direitos autorais, eu não sei como diz. Mas mais por ou se menos aí, tratar tem que ter dela, autorização. tem que ter autorização, ou ter que ir parte do ganho em cima disso pra ela. E aí foi uma comoção que não podia, porque eles iam estar dando dinheiro pra pessoa que fez aquilo, entendeu? Exatamente. Quase É que no- é quase que uma propaganda, né? Digamos assim. É que no direito, vamos pensar assim, se tem alguém ganhando dinheiro com alguma coisa, então, ainda que seja com base na, entre aspas, desgraça de outro, tem que... vamos pensar assim. Mas essa era mais uma questão jurídica mesmo, né? Assim. Professor, vi que o senhor trouxe o teste, o senhor vai poder mostrar pra na verdade, nós, eu trouxe só pra gente... se não desse Só pra pra vocês projetar ficarem com vontade. pra projetar na tela, né? Então, Ai, que só legal. pra gente Então, ver é as assim, telas. então- porque as próprias placas do teste, elas estão... Hoje em dia já são bem mais disponíveis na internet. Sim, Então, e assim, mostrar... não tem problema né? mostrar a mancha. O que a gente não pode dizer, o que uma pessoa pode ver, o que a outra tá vendo. Mas ao vivo é outros 500, É hein? outra coisa, né? Olha que legal. Outra Eu achei vida. que eu nunca ao ia ver um vivo, desse pessoalmente, porque é muito caro. Senhor, mano. É caro. Eu comprei esse meu aqui. Maria Helena, corre aqui também. Eu comprei porque eu fui indicado como assistente técnico numa perícia. Eu fico pensando, o que eu tô pensando sobre isso? O que você tá vendo, né? Pode falar, professor. Eu fui desculpa. indicado como assistente técnico numa perícia em Campo Grande. E aí eu fui acompanhar e o psicólogo perito utiliza o Rorschach. E assim, eu fiz o curso do Rorschach, tá com uns 3 anos, mas eu não sei se vocês sabem, mas o curso, ele é bem extenso. E eu não sabia que era extenso. Então, eu fiquei sabendo que tinha alguém em Campo Grande dando esse curso. Aí eu comprei o curso era na sexta-noite, o sábado o dia todo e domingo de manhã. Eu cheguei lá, o cara até deu risada, assim. Cheguei Tava lá pronto, feliz meia da horinha vida. de curso. Não, feliz da vida, né? Aí cheguei lá e fiquei sabendo que era a segunda etapa. Nossa senhora. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Fiquei boiando. Eles explicavam uma coisa, mas dependia da primeira. E a primeira eu não fiz. Na época eu paguei R$900 no curso. E pra Curso pegar de essa segunda segunda e etapa. terceira. Eu fiquei ali, né? Falei, bom, pelo menos Não, alguma pelo menos coisa, aí eu né? faço a primeira e eu vou entender a segunda, e depois eu vou faço a copiar o terceira. máximo de coisa que eu consigo dessa Exato. segunda aqui. E depois acabei não voltando mais, porque eu não Professor, o senhor colocar- passa os slides, pergunta assim. E aí depois eu acabei não voltando mais. Agora eu comprei o teste, né? Por causa o E perito tem vários utilizou. modelos do Então, Rorschach também, né, professor? Tem vários. Se Esse você entrar lá na daqui, Satex, esse aqui tem vários. é o né? RPAS, né? Vou pegar a caixa aqui. Como é gostoso falar de Rorschach, né? Meu Deus É do muito céu. legal. É o sistema RPAS, tá? Rorschach sistema RPAS. E é interessante que eu conhecia que existia o RPAS e conhecia que existia outro. Mas aí lá na perícia, eu fiquei sabendo que existia um chamado Klopfer. Klopfer. Tá bom. Depois a gente corta. Que medo! Então, O nosso sistema tá quase travando. esse aqui é o Rorschach sistema RPAS. Aham. Eu Olha comprei só. ele por causa da perícia em que eu fui acompanhar, né? Eu sabia que existia 2 tipos, mas depois, quando eu fui fazer o meu parecer psicológico, contrapondo ali o laudo do perito, eu descobri que existia 4. O perito, por exemplo, ele usou o sistema Klopfer. E é interessante que eu fui abrir lá o SATEPS, aí fica uma dica, né, até para os advogados, sei lá, o pessoal do direito estiver assistindo a gente aí,
que o advogado ele pode entrar no sistema SATEPSE, né, no Conselho Federal de Psicologia, procurar a aba do SATEPSE, e lá ele vai ver todos os testes que estão validados e não. Favoráveis, né? Favoráveis ou não. E todos deles, do Rorschach, estão favoráveis. Só que cada um deles tem um público-alvo. Então, por exemplo, eu não me lembro, vamos supor que o RPAS vai para o público de 18 a 59 anos de 18 a idade. 59, isso aí mesmo. Acho que é isso aí, né? É isso aí. Aí o outro sistema vai do 18 a não sei quanto. E o Klopfer, ele vai de 18 a 40 anos de idade. 40 anos de idade. Esse detento que passou pela perícia, ele estava com 49 anos no dia da perícia. Um mês depois ele fez 50. E aí, cara, eu falei, cara, olha aqui a falha do perito. Olha só. Ele usou um teste que está validado, ou seja, tem estudos normativos apenas para pessoas de 18 a 40, mas ele usou numa pessoa de 49. E justamente o laudo dele, ele colocou lá que foi desfavorável a progressão de regime, porque o Rorschach revelou algumas características negativas. Por exemplo, se não tivesse revelado nada, não tinha Exato, problema, não né? tinha Tipo, problema, não, mas tá tudo de boa. é, Agora, como ele usou isso com base nisso e Exato. estava desfavorável, então... E aí ele colocou isso aí, eu já, né, trouxe ali, apontei. Falei, olha só, né, usou um teste que não é compatível para esse público-alvo. Então, é interessante a gente saber, existem quatro sistemas de correção e aplicação do Rorschach. No mesmo Você como que é teste, né? complexo. É um Exatamente. teste com 4 formas de correção Exatamente. e aplicação. Exatamente. E aí a gente, como assistente, né, sendo um assistente técnico, a gente tem condições de apontar todas essas características. Essa perícia também, o perito, ele apontou que a pessoa tinha características prototípicas do psicopata. E aí que eu estava falando para vocês, né? Para apresentar isso, dentro daquelas 20 características que eu mostrei agora há pouco, a pessoa tem que ter, ela vai ser avaliada, né? E vai surgir ali algumas pontuações. Então, ela tem que ter pelo menos 23 pontos. E aí eu questionei também o perito, eu falei, olha só, cadê Os 23 pontos. os 23 pontos? Quais foram dessas 20 características que o perito identificou? E qual foi a pontuação de cada um? Porque é muito fácil alguém dizer, tem característica de psicopata, mas prova que tem, né? A gente precisa Característica todo mundo Me tem, dá um pelo pouquinho. menos 23. É, pelo menos. Mas, exatamente. Mínimo 23. Mais ou menos por aí. Então, ele tem que demonstrar isso daí. Então, a importância do assistente técnico dentro de um trabalho de perícia para trazer justamente o equilíbrio é fundamental dentro de um processo. Professor, e assim, se o senhor puder citar mais algum caso, assim, que o senhor lembra, não sei se pode ser um caso emblemático ou que o senhor participou, que, assim, o perito, o psicólogo teve, assim, uma preponderância na decisão do juiz. Então, olha, aconteceu, teve a perícia e tal, teve o assistente técnico, concordou ou não concordou, não sei, mas que a análise do perito, o psicólogo, foi preponderante para a decisão do juiz. Bom, eu não trabalho como perito, eu trabalho como assistente técnico. Logicamente, a gente quando a gente surge, né, é porque o perito já fez o trabalho ou está na iminência de fazer, né? Mas eu vou trazer um caso aqui para vocês, que é um caso, ele não foi a julgamento ainda, foi eu que avaliei, fiz a avaliação desse caso. Um rapaz, ele matou o pai dele, isso se chama crime de parricídio. O senhor passou na aula. Eu falei na aula, né? Então, ele matou o pai dele a facadas, né, numa confraternização, por lembrar de violência doméstica, do qual a mãe foi vítima e ele também foi vítima na infância. O interessante é que esse caso, né, a gente percebe nitidamente que ele tem ali o chamado apego inseguro. Então, é um rapaz que tem 39 anos, nunca se casou, era muito apegado a essa mãe. E quando a mãe falece, a mãe não faleceu por violência doméstica, faleceu por câncer, salvo engano. Ele sente muita falta dessa mãe e ele começa a pensar no passado, né? Tudo que aconteceu na vida dele. Então, vamos pensar, a pessoa já carrega ali aqueles traumas, né? E agora, na ausência da mãe, isso vem mais forte. E aí ele resolve conversar com o pai dele, né? Pai, por que aconteceu tudo isso, né? Por que o senhor fez tudo isso com a mãe? E aí o pai pega e ofende a memória da mãe. É como se justificando a violência, ofende a memória. E ele, num ato impulsivo, também favorecido ali pela bebida alcoólica, os dois estavam alcoolizados, ele acabou esfaqueando o pai. Ele sai da casa dele, vai na casa do vizinho e fala, vai lá socorrer meu pai porque eu fiz uma besteira. Então, você vê a questão do arrependimento, você vê a análise, assim, eu apliquei ali o palográfico, que é aquele dos pauzinhos, né, para avaliar a agressividade, apliquei o BFP, bateria fatorial de personalidade, apliquei também
teste de inteligência. Então, a gente aplicou vários testes, fez uma entrevista muito bem feita e trouxe todos os aspectos que, na minha opinião, vai ser de fundamental importância nessa decisão. É lógico que ninguém está justificando essa violência, mas a gente fala assim dentro do direito. Há momentos em que a própria vítima participa daquele infortúnio. Ou seja, é como se o pai tivesse plantado essa semente ao longo tempo e uma hora isso acaba brotando, colhendo. É mais ou menos por aí. Tem um psicólogo chamado Antônio de Pádua Serafim e a Fabiana Saf, eles escrevem um livro chamado Práticas em Psicologia Forense. E eles falam sobre isso aí, é como se fosse uma gota d'água, sabe? É como, imagina um copo que já está transbordando, vem só uma gota d'água e transborda aquele copo. Então, é o que aconteceu com aquele rapaz, né? Ele ainda não foi a julgamento, então estou comentando por cima, assim, sem revelar muitos detalhes. Mas eu acho que ali a gente conseguiu demonstrar, do ponto de vista científico, o fenômeno psicológico. Porque ali é como se fosse um reservatório mesmo de emoções que, de repente, eclodiram. Até tem um livro da Paula Gomide. A Paula Gomide, ela é uma psicóloga, uma professora doutora, ela dá aula na Universidade do Tuiuti do Paraná. Eu sei bem sobre essa universidade porque é o único lugar que tem mestrado em psicologia forense aqui no Brasil. Ah, que legal. Eu namorei muito esse mestrado, mas namorei demais. E eu queria fazer esse mestrado lá, eu falava pra minha mulher, vou fazer lá no Paraná, né, em Curitiba. Vamos comigo. E aí, assim, não, mas ela é servidora pública, ela não podia sair, né? Mas minha intenção era ir, a aula segunda e terça e voltar. Aí ela falou, Leandro, você tá doido? Como é que você vai fazer um negócio desse? Você vai pra lá toda semana, gastar dinheiro e tempo. Mas amor, é perícia. Psicologia forense, mestrado. Mas aí eu conheci essa professora lá no Congresso Ibero-Americano, que teve em 2014, e ela escreveu um livro falando sobre o crime de parricídio. Porque o crime de parricídio, vamos pensar, parricídio são filhos que matam os pais. Então, em tese, a Suzane Richthofen é uma parricida. E, geralmente, quando a gente olha para o crime de parricídio, a gente fala assim, prisão perpétua, né? Mas, tipo, a pena maior. Assim? Como assim matou o pai, matou a mãe? Ele que deu a vida, né? Exatamente. Todos nós somos imbuídos por esse sentimento. E a Paula Gomide, ela escreve um livro, um capítulo de um livro, onde ela fez uma pesquisa nos presídios. Então, ela foi nos presídios entrevistar parricidas. E ela verificou que a maioria dos parricidas, então não são todos, mas a maioria dos parricidas já carregava um fator emocional de humilhação, ao longo de humilhação, de sevícia, de maus tratos, de abuso sexual. E chegou uma hora que a pessoa pratica o homicídio. Então, vamos pensar, logicamente não está justificando, mas, cara, vamos pensar, a gente que faz psicologia, a gente sabe que a gente tem aqui o córtex pré-frontal, que trabalha com o controle de emoções. Até que ponto a gente consegue controlar nossas emoções? Então, a depender daquele sofrimento que você tem passado ao longo da vida, você não consegue controlar suas emoções diante de uma ofensa que já vem se repetindo ao longo do tempo. Eu acho que foi o que aconteceu com esse rapaz que acabou matando o pai dele. E é importante ressaltar, professor, que não é um teste, não foi só o palográfico, apesar do palográfico mostrar muita coisa, mas não foi só o palográfico, teve outros testes e a própria entrevista. Olha só, ele lembrava de cenas que aconteceu na infância, por exemplo, o pai jogando o cavalo no pasto para pisotear ele e a mãe dele tendo que passar debaixo do arame farpado para não ser pisoteado pelo cavalo. Então, assim, isso é uma das cenas. As cenas que o pai dizia assim, você não serve para fazer nada, né? Uma criança de 10 anos e a mãe dizia, olha, ele está só te ajudando, né? Ele está te ajudando, é uma criança, tem que respeitar. E o pai colocando ele sempre para baixo. Então, são várias humilhações ao longo do tempo. E um apego grande com essa mãe também, né? Eu lembro que o senhor falou que ele ia pescar, levava a mãe para pescar. Exatamente. Não conseguiu desenvolver relacionamento com outras mulheres. Exato, Então, do ponto de vista psicológico, a gente consegue mostrar para o juiz o que aconteceu na vida dessa pessoa para que ela chegue agora aos 40 anos de idade dessa forma, né? Não conseguiu manter... Não justifica o ato, mas... Exato, mas vamos pensar. Compreende. Eu acho importante uma frase, essa frase que é do Jhering, né? O Jhering, ele é um jurista famoso, um jurista alemão, a gente estuda muito ele no direito, e ele deu aula na Universidade de Leipzig, né? Na Alemanha. Então, onde nasceu a psicologia. Onde nasce a psicologia. Wundt. Exato, com o Wundt. E eu falo assim, eu imaginando que ele e o Wundt, de certo, conversavam, né?
sobre psicologia. E Então, ele o que você fala acha disso? E ele fala assim que não existe justiça sem a aproximação do direito com a psicologia, pois um é a ciência do ser e o outro é a ciência do dever ser. Então, pensar, o direito ele está sempre dizendo como que você deve ser. Olha só, não fure sinal vermelho, não faça barulho para não incomodar seu vizinho, não agrida outra pessoa, não mate. Ele é sempre o dever ser. Superego. Exato, o superego. E já a psicologia, ela vai explicar o ser. Ela vai explicar por que que ele agride, por que que ele é desse jeito. Então, assim, essas duas ciências têm que andar juntos se realmente quiser fazer justiça. Senão a gente não consegue fazer justiça. Wundt, valeu aí pelo Exato. cowork, como é que é? Pelo Network. conversar com o Yering. Né? Fazer todo esse É merchan. verdade. É porque ao longo do tempo a justiça era uma coisa, depois foi mudando, né, professor? A justiça, ela começa, vamos pensar assim, lá nos primórdios. Acho que a tarefa que sempre marcou as pessoas que trabalham com a justiça foi definir o conceito de justiça. Né? E o que é justo? Eu posso ter um conceito de justiça, você pode ter outro, ele pode ter outro, quem está nos vendo outro. E não é à toa que existe primeira instância, segunda instância, terceira instância, né? Vai parar lá no STF e todo mundo fala, mas essa decisão foi injusta, porque cada um vai ter um conceito. Mas procurou-se chegar num conceito aí que talvez possa, pelo menos no conceito, agradar todo mundo. Então ela começa ali que justiça é tratar todo mundo de forma igual, né? E a gente pergunta, justiça é dar a cada um o que é seu, esse era o primeiro. E é certo, se esse celular é meu, tem que ficar comigo. Se aquele é dela, ficar com ela. Isso aqui é certo, não eu pegar o dela para mim, né? Dar a cada um que é seu. Mas, de repente, naquela época, por exemplo, a gente está falando um pouquinho de direito aqui, né? Haviam leis que privilegiavam, por exemplo, o primogênito. Então, o filho mais velho tinha direito maior na herança. Bom, é dele, tá a lei dizendo, mas alguém chegou e falou, cara, mas não é justo isso daí, todo mundo trabalhou igual, todo mundo é filho, por quê aqui? Então, filho igual, né? Uhum. Exato, aí evoluiu é justo dar a cada um que é seu, segundo uma igualdade. Olha só, aí tem igualdade, não é mais para um e menos para outro, vamos repartir esse negócio igual. E isso vigorou por muito tempo. Aí, mais para frente, alguém falou, cara, mas nós não somos iguais. Por que tem que ser igual, dividido igualzinho, se nós não somos iguais? Então, não pode ter uma diferença. Aí eles vêm, então, justo é dar a cada um que é seu, segundo uma igualdade proporcional. Então, que é o que a gente tem hoje. Todo mundo recebe mais. Exato, mais ou menos assim. E aí eu falo assim, no contexto jurídico da psicologia, por exemplo, psicologia jurídica, psicologia forense. É justo você dar a mesma pena para uma pessoa que tem uma capacidade de discernimento e de autodeterminação preservada e dar a mesma pena para uma outra pessoa que tem um problema de capacidade de determinação ou de capacidade volitiva, por exemplo, aquele que tem transtorno de personalidade? Não é justo, porque eles não são iguais. Um tem uma falha, por exemplo, no córtex pré-frontal, o outro não tem. Então, vem aí a psicologia para colaborar com essa questão de justiça a partir de uma igualdade proporcional. Show de bola, professor. E para dar um caminho para a galera também, para dar um ponto para a gente terminar mais ou menos, onde e por que e como deve atuar o psicólogo forense, em quais lugares ele é mais solicitado, além da perícia, né? Sim. Vamos pensar assim, dentro do processo sempre vai ser como perito ou assistente técnico, só que a gente tem várias áreas, talvez seja essa pergunta aqui. Isso mesmo. Então, vamos pensar, a gente pode pensar na vara de família, então a questão avaliar uma alienação parental, avaliar uma disputa de guarda. Eu participei de uma outra avaliação também, onde a mãe tinha medida protetiva, e em relação até aos filhos, né? Porque o pai tinha violência doméstica ali. Aí, depois de 3 anos, esse pai resolve entrar na justiça e falar, olha, eu quero ver meus filhos. Tá com 3 anos que eu não vejo e eu quero exercer meu direito de pai. E a criança era uma criança e um adolescente, passou pela avaliação psicológica, que não foi eu que fiz, foi a perita. E a perita foi favorável, né? E eu acho que, sim, pode ser favorável, porque eu sempre defendo isso, pessoal. Não sei como é que vocês pensam, mas a ausência paterna, ela traz grandes prejuízos. Então, de repente, pode sim aproximar. Sim. Mas naquele caso, a mãe ficou muito descontente, assim. A mãe falou, não quero que eles se aproximem da minha filha, do meu filho, parará. E aí a advogada falou, não tem mais nada que a gente fazer, porque o juiz já decidiu, já passou por avaliação psicológica. Eu achei interessante que a mãe bateu o pé, falou, não, tem que ter alguma coisa para ser feita, não é possível. Aí a advogada falou assim, talvez então se a gente buscar uma avaliação psicológica particular. Aí chegaram até a mim e eu apliquei vários testes de personalidade, apliquei um inventário chamado Inventário Fatorial de Violência Doméstica, assim, HTP, tanto no menino quanto na menina.
É interessante que o da menina apareceu alto índice de vulnerabilidade, apareceu alto índice de depressão, alto índice de dificuldade de relacionamento interpessoal. Essa menina, ela tinha tido enurese também, tá? Tardia, né? Tardia, então assim, com 11 anos de idade ainda fazia xixi na cama. Então assim, uma série de fatores, ela já tinha saído da enurese quando eu fiz a avaliação, mas uma série de fatores que eram prejudiciais, que se ela tivesse contato com o pai, a contrário da vontade dela, porque ela não queria ter contato, toda aquela melhora que ela tinha tido nos últimos 4 anos poderiam reduzir a nada e ela voltar a ter todos aqueles comportamentos. E aí a gente conseguiu, lá no Tribunal de Justiça, mudar essa decisão. Logicamente, eu sou favorável que um dia ela possa ter contato com o pai, porque eu acho que isso é importante. Mas quando ela tiver estrutura para isso, exatamente, né? quando ela tiver estrutura psicológica para isso. Não adianta forçar uma adolescente a ter esse porque daí, contato, professor, né? a gente pode pensar também, como o senhor disse do rapaz que ainda vai ser julgado, que foi sendo construído há longo tempo, de olhar as duas crianças. Tudo bem, uma tava estável, né, que é o menino. Sim. Tava assim, ele não tinha os mesmas... Embora eu também não acho que seria legal a aproximação, porque também não queria. Mas assim, exato, mas aí a em menina algum momento ela podia, essa convivência, essa lembrança, tudo isso que acontecia em algum momento, algo, a gente não pode dizer que vai, nem Sim. que pode, mas que talvez fosse encher ela também, né, pensar assim. Exato. Então, assim, a gente entrou no assunto para falar que a área família, mas a gente tem a área penal, como eu já falei, questão de insanidade mental, questão do exame criminológico, que é para progredir de regime. A gente tem a área trabalhista, então vamos pensar, uma pessoa trabalhou numa empresa, como eu já vi um caso, onde ela sai dali e alega que ela está com depressão, ela diz que a depressão veio por conta de assédio moral que ela sofreu na empresa. E aí havia uma psicóloga perita que fez a avaliação para demonstrar, primeiro, que a gente chama de... Aliás, tem a patologia? Sim, tinha a depressão. Segundo, tem nexo causal? Porque a depressão pode vir de qualquer, né? Exatamente. Porque perdeu um parente, porque rompeu um relacionamento, um trauma. Aí tem ali o nexo causal, que tem o assédio moral. E aí, nesse caso, a empresa é condenada a indenizar aquela empregada, vamos dizer assim, né? Eu uso o termo empregado porque é o que está na CLT, tá? Tem gente que fala, empregado não pode falar empregado. Eu falei, por que está na CLT? Né? Consolidação das leis do trabalho. Então, a gente já falou, e também pode ter a área previdenciária também. Então, eu já fiz avaliação para a pessoa que estava com processo, uma servidora pública com processo de aposentadoria. E aí a psiquiatra falou, olha, eu acho interessante você também juntar um laudo psicológico, principalmente a partir de teste psicológico. Então, aí a advogada, né, tinha o laudo ali psiquiátrico e tinha o meu laudo enquanto psicólogo. Então, olha só, a gente já falou de 4 áreas, né? Penal, civil, trabalhista, família, né? Então, assim, da vasto. Saúde também, né? Assim, eu digo, voltando ali para aquela questão que estava tendo, eu falo do rotativo porque eu sempre lembro, porque foi muito marcante para mim no podcast, mas disso também, né? De, tipo, ter que comprovar que a pessoa precisa daquilo e aí o juiz dá a medida de cumprimento, né? Ah, sim, para a questão da saúde, logicamente. Vamos pensar um auxílio, alguma coisa assim. Sim, também a avaliação psicológica dentro desse contexto, né? Um tratamento especializado. Eu vejo, às vezes, o plano de saúde não cobre alguns tipos de tratamento, e aí a pessoa entra na justiça, isso e aí mesmo. tem que passar por uma avaliação específica para poder ter acesso a esse tratamento. Então, vale também. Bom que você lembrou desse assunto aí. Legal. Show de bola, professor. Tem mais alguma coisa, professor, que você acha interessante de nós dizermos? Eu acho que seria isso aí. Vocês exploraram bastante o assunto, viu? Bem legal, né? Colocou à tona todo o conhecimento. Acho que é isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Eu tava pesquisando, né? A gente sempre fica procurando uma frase para colocar, né? Eu achei uma frase muito legal e eu gostei bastante na hora que o senhor foi falar da justiça, né? Então, a frase era: o psicólogo, ele não faz a justiça, mas ajuda a torná-la mais humana. Exatamente. Eu tenho um autor chamado Franz Alexander Hugo Staub. Franz Alexander, ele era um médico psicanalista e Hugo Staub era um advogado que gostava de psicanálise. E ele fala disso, ele escreve um livro chamado O Criminoso e Seus Juízes. Esse livro foi escrito nos Estados Unidos, mas tem tradução aqui no Brasil. Quem traduziu ele foi o meu orientador do mestrado, o professor Gustavo Preusler. Está fazendo aí uma propaganda já. Com crédito. E o livro é excelente. Eu já até vendi alguns livros dele para alguns colegas, já apresenteei alguns também. Vou trazer ele para o podcast. E ele fala disso, dessa justiça que não avalia a condição humana da pessoa. Simplesmente ela pauta como se fosse um homem médio, né? O termo que o direito utiliza, e sai aplicando a pena. Mas que a forma humanizada é avaliar. E por falar nisso, tem uma outra juíza no Paraná, eu não lembro o nome dela agora,
Ela adotou na vara do Tribunal do Júri, né? Então, pensar assim, existem vara da família, vara do Tribunal do Júri, vara da Fazenda Pública. O Tribunal do Júri é quando uma pessoa mata outra, né? Que vai ser julgado por aquelas 7 pessoas. Dentro do Código de Processo Penal, não existe a exigência de que se faça avaliação do réu, a não ser quando tem dúvida quanto à sanidade mental. Mas não havendo dúvida, não tem avaliação. Mas eu achei tão interessante que ela baixou uma portaria que enquanto ela tivesse como juíza naquela vara, todas as pessoas que iriam para o Tribunal do Júri, todos os réus, passariam por avaliação psicológica. Cara, eu achei fantástico isso daí. Porque lá no Código Penal, no artigo 59, fala que o juiz vai aplicar a pena utilizando ali vários critérios. Um deles é avaliando a personalidade. Então, olha só, você já viu que o crime... Quem que vai saber da personalidade melhor do que o psicólogo? Exatamente. Então, vamos pensar, o crime de homicídio simples, que é de 6 a 20 anos. Cara, é 6 a 20. Então, o que faz um juiz colocar lá 10 anos, 12 anos, 15 anos, ou 6 ou 20? Ou 18, né? Então, sim, para ele dar essa pena, ele vai analisar alguns critérios, né? Um deles é a personalidade. E essa juíza falou, como é que eu vou avaliar a personalidade se eu não tenho informação suficiente para isso? Então, achei muito interessante quando ela pede que todas as pessoas que vão passar pelo Tribunal do Júri, o réu, seja avaliado. E ela fala que isso era uma conduta humana, você entender cada um de acordo com a sua individualidade. E aí sim você recebe a pena de acordo com a sua individualidade. Entender também a humanidade dela, né? Que ela não sabe tudo. Sim, exatamente. Também. Então é isso, professor. Nós queremos agradecer a sua presença aqui. Volte sempre, teremos mais casos, discussão de casos, mais... né? E aí a gente vai vendo, tem um também que saiu, a série que é daquela atriz, Nossa, eu não sei agora. que morreu lá, esfaqueada. A Daniela Pérez. Isso, a Daniela Pérez. Isso aí é legal também. Foi em 90, se eu não me Então engano. fica o convite para o professor voltar mais vezes. Legal, vem sim, só chamar. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto. Viu? Não sei se o senhor sabe, mas nós sempre temos a pergunta surpresa no final. Nossa, nós não não mandamos no roteiro. Meu Deus do céu. Mas pergunta surpresa, professor. Qual o caso que o senhor já participou, como perito ou como assistente técnico, que mais marcou o senhor? Bom, o que mais marcou foi esse caso que eu falei para vocês mesmo, do rapaz que mata o próprio pai, né? Eu lembro que de uma cena, assim, na clínica, quando eu estava atendendo ele, né? Eu falei para ele assim, tenta falar sobre a sua mãe em uma frase, em uma palavra. Ele olha assim para o horizonte e fala, minha mãe era tudo para mim, minha mãe era meu chão. Então aquilo ali eu até me emocionei na hora, porque ele conseguiu reduzir tudo, né, que era para ele aquela mãe naquela frase. E realmente era, porque é uma pessoa que tinha a mãe como suporte e se vê sem a mãe, após a morte dessa mãe, e ainda tem que passar por uma ofensa à memória da mãe, que foi vítima de violência durante tanto tempo ao longo da vida. Então, assim, esse caso me marcou bastante. E aí ele perde essa base, né, esse sustento, e aí desmorona, né? Se a gente pensar assim, se ela era o chão, caiu o chão, ele cai. Aí toda essa questão emocional termina nessa questão. Que legal. Não legal. A análise que eu tô falando, gente, pelo amor de Deus. Você falou uma coisa interessante, porque às vezes eu tô dando aula, eu falo, gente, olha que interessante isso aqui. Aí o pessoal dá uma olhada e fala, não, peraí, interessante do ponto de vista investigativo, do ponto de vista patológico. Igual aquele caso da menina, né, dos prints que o senhor mandou. Jesus, eu achei muito legal, mas não o que aconteceu com a menina, mas... A análise do caso, né? Análise. Legal, pessoal. Mas é isso aí, então nós queremos agradecer você que esteve aqui conosco. As redes sociais, professor, professor, onde a gente pode te encontrar? Bom, eu tenho o Instagram, né? Que é Leandro Correia Barbosa. Vai estar aqui embaixo, gente. Isso, o pessoal coloca aí, tá? Eu tenho feito, assim, criei esse Instagram, tá com um mês. Quem me ajuda é minha filha, que eu não entendo nada disso daí. A gente até... Mas tem uns vídeos muito legais, professor. Coloquei uns 5 vídeos lá, pretendo colocar mais uns 2 esse final de semana. Pretendo por 1 por semana, ver se vai dar certo. Show de bola. Isso se a minha filha quiser, porque eu e ela, de vez em quando, a gente deve começar a arrancar rabo, assim. Aí é a chantagem. Também não te ajuda mais o seu Instagram. Mais ou menos por aí. Não, mas a gente vamos ter os cortes, professor, que também vai ajudar o senhor nisso, né? Sim, a gente pode compartilhar, certeza. E aí o senhor marca a gente marca o senhor. Legal, a gente vai bacana. compartilhando essa questão aí
para crescermos juntos. Maravilha. E queria pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais também, @Gabriele Camacho com 2 L's e I. Isso aí, @Davi Santos com 3 S no final. O Subjetivando. Subjetivando Podcast, Spotify, YouTube e também no Instagram, como sempre. E agradecer a Unigran aqui. Pode falar, professor. Deixa eu só falar, sabe o que vocês... Exato. O meu, @Leandro Correia Barbosa, Barbosa é com Z. Z. Tá? É isso Senão não me mesmo. acha. A gente vai pôr bonitinho aqui embaixo. Tá, Vai ok. pra vocês seguirem. Não tem I, é Correia. Correia. Tá? E as nossas Sim. redes sociais e tudo mais vai estar no QR Code também. Você sabe como fazer. Compartilha com os amigos. E o professor também tá aqui no Unigran, né? Isso aí. Sempre que você quiser, pode vir aqui falar com ele. Ele vende um livro bem legal, que é Sim, o livro dele. é violência doméstica, né? Que é uma super análise bem legal. Exatamente. A gente traz ali as contribuições da psicanálise, da psicopatologia e da criminologia clínica. Legal. Isso aí. Pra caramba. Então é isso, gente. Obrigada, valeu por hoje. Até a próxima. Obrigado, Unigran, também, pelo espaço cedido, como sempre. Isso mesmo. Obrigado, PJ, pela... E toda a nossa equipe de editores. Isso aí. Até mais, gente. Obrigadão. Valeu.